Veja, se o juiz julga improcedente o pedido de inexistência de dívida, o que ele está dizendo? Que a dívida existe. E você submeter esse réu a um outro processo é de uma injustiça tremenda. Porque tudo que tinha para ser discutido, você discutiu ali. Então, por que não aproveitar aquela sentença do réu contra o autor? Esse ano, o STJ disse que podia. Disse que podia. Então, no caso que eu falei, se a sentença tem uma carga declaratória, ela é exequível, inclusive do réu contra o autor. Esse aqui vocês vão gostar. Ou não, né? Está muito formalizado, né? Esse incidente de desconsideração da personalidade jurídica, primeira observação, ele está dentro do rol das intervenções de terceiros, corretamente colocado. Não pode, pelo menos é uma interpretação que não está prevista ali, que o juiz pode fazer de ofício. Não é? Veja, se a gente for seguir, por isso que a gente já tinha conversado aqui, não é? Na justiça comum a gente faz na medida da provocação. Eu estava conversando com o Sérgio, que é meu amigo, Sérgio Torres, e a gente estava dando os cursos juntos aí para juízes do Estado. E quando o Sérgio interpreta o 299 do novo CPC, o 301 ou 2, da tutela provisória, ele diz assim, o artigo ele diz assim, o juiz concederá a tutela provisória. Então o Sérgio está interpretando que ele está autorizando o juiz a dar de ofício. Isso é uma interpretação ativista. Eu não estou dizendo que ele não está autorizando o juiz a dar de ofício, mas na justiça comum é muito complicado você fazer isso de ofício. Eu já fui orientador de uma procuradora da União, Silvia Ferraz, no mestrado. E a dissertação de mestrado dela era tutela antecipada de ofício. E sempre ela pesquisou. Dos 5 tribunais regionais federais, ela percebeu que tem 2 que dão de ofício em matéria previdenciária. Os juizados dão e os tribunais confirmam. Em juizado, não é? Só juizado. Aí vamos para a pré-banca. A pré-banca detonou o trabalho dessa. A pré-banca disse, de jeito nenhum, tal. Para vocês assim, da área trabalhista, vocês são muito mais avançados do que a gente. A gente está meio que saindo da Idade Média, né? do rito, da tradição, essas coisas. É um livro de Nelson Saldanha, da teologia à metodologia, secularização e crise no pensamento do direito. A gente ainda está nessa parte mais teológica, mais assim, de espirituais e tal. Mas não foi não. Aí o que ela fez? Vamos usar a retórica. Ela usou tutela antecipada em pedidos implícitos. É a saída, se você não quiser que o tribunal anule. Pegamos decisões de Salvo de Figueiredo, que era um excelente processualista do STJ, que dizia que se você, da leitura da petição inicial, já puder inferir que há um pedido implícito, conceda. Já peguei um caso, que esse caso me marcou na minha carreira, no dia que eu esqueci dele é porque o Alzheimer chegou. Eu estava dando um plantão aqui, no dia de sábado, e chegou lá uma médica do Hospital da Restauração com um assistente social. Caso urgente lá, defensoria na hora e tal. O caso era o seguinte, tinha uma menininha de 9 anos de idade que tinha catapora. E aí a mãe dessa menina deu AS para ela, para dor. E ela teve aquela alergia e gangrenou as perninhas da menina. E por um motivo religioso, os pais dessa menina não autorizavam a amputação das pernas da menina. E o médico dizia que se não amputasse logo, ela ia morrer. Não tinha outra alternativa. Aí eles pediram uma tutela antecipada. Veja, médico, você negaria? Aí você vai dizer, médico por acaso é pai? Tem legitimidade? Não tem. Você faria o quê? Sei lá. Isso é decisão trágica. Parágrafo 3º do artigo 273 diz assim: a decisão que antecipa a tutela não pode ser irreversível.
Aí a promotora que estava comigo ligou para um cirurgião vascular no sábado, passou para mim, eu falei com ele, perguntei se ele aceitava fazer uma perícia naquele dia, naquela hora, lá no Hospital da Restauração. E ele topou. E a gente foi para a UTI infantil, que é um Vietnã. Aí ele foi lá e examinou a menina na minha frente. É pesado mesmo. Ele disse que não tinha jeito não. Ia tentar uma câmera hiperbárica para poder ela pegar prótese, senão ia ter que cortar aqui. Assim. Esse pedido da câmera hiperbárica ele estava feito. Mas eu dei. Não tinha legitimidade. Não tinha pedido para a câmera hiperbárica. Tinha só da amputação. Eu dei. Conversei com o chefe do contencioso do Estado. Ele nem recorreu. Porque só o São Marcos fazia isso aqui em Recife. Era o único que tinha câmera hiperbárica. Foi para lá. Fez, não deu jeito, cortou. Não tinha outra alternativa. O que é que você usa? Princípio da proporcionalidade. Ponderação de valores. O que é que está acima da vida da menina? Uma crença religiosa, né, que vai dizer que não pode, pelo amor de Deus. Uma lei processual que vai dizer que se você não tiver legitimidade não vai dar o direito. Eu penso sempre assim, o processo eu penso com um mínimo de segurança, que a gente tem que ter um mínimo de segurança, de forma. Aqui no mestrado, durante muito tempo, a gente adotou um livro chamado Do Formalismo no Processo Civil, de um professor gaúcho que morreu no ano passado, chamado Carlos Alberto Alvaro, ficava arretado se chamasse Álvaro, né? Alvaro de Oliveira. Livro fantástico, Do Formalismo no Processo Civil. Né? Forma, você tem que ter um mínimo de forma, que é a forma da segurança. A forma evita o arbítrio. Né? Mas a forma não pode atrapalhar a efetividade do direito. Então isso é um conflito ontológico, né, que a gente tem que viver. Bom, essa desconsideração da personalidade jurídica, a grande novidade é que ela vai poder ser inversa. Isso é muito bom. Se vocês vão fazer de ofício ou não, aí ali foi uma interpretação. Veja aqui, ó, ele é cabível, dá para usar aí amplamente. Né? Aí você está vendo, processo de conhecimento, cumprimento, execução. Cadê as cautelares? Caberiam as cautelares? Sim. Por quê? No novo CPC, as cautelares estão dentro do processo de conhecimento. Então, no livro 5 da parte geral, lá você tem a tutela provisória, que vocês já viram. Né? Então, a cautelar está dentro dos 3 tipos de tutela provisória que a gente tem no novo CPC. Né? Tutela cautelar, tutela antecipada e tutela da evidência. Agora, para quem quer ampliar a possibilidade de um ativismo mais arraigado, leia os enunciados da Infam sobre esse assunto. E eles estão, assim, ampliando muito a possibilidade de concessão da tutela provisória para outras hipóteses que o Código não previu. Por isso que dizem, tem um mini CPC paralelo aí da Infam. Tem um desses enunciados que diz que o juiz pode conceder a tutela antecipada, ou a tutela de urgência, em geral, mesmo que ela seja irreversível, se for para garantir o acesso à justiça. No caso da menina, né? Assim, um enunciado da Infam autorizando o juiz a conceder uma tutela, mesmo numa hipótese de irreversibilidade, se essa irreversibilidade representar um óbice de acesso à justiça para o autor. Bom, o amicus curiae, agora, eu sei que tem lei específica, que aquela lei da Bolsa de Valores e tal, que em ação de direito empresarial se usa, mais na justiça comum, não sei se vocês usam isso aqui, acho que não. Mas agora está regulamentado o amicus curiae de uma maneira generalizante. Né? Generalizante. Veja aqui como é diferente a mens legis e a mens legislatores.
O que o legislador quis dizer não é necessariamente o que a lei disse. E ninguém aqui é mais boca da lei para estar seguindo a literalidade da lei. A gente interpreta de forma sistemática, sobretudo com base nos princípios que nos oferecem aí uma elasticidade hermenêutica excelente para a gente efetivar direitos. Toda vez que houver um óbice consubstanciado numa regra, procure um princípio que você acha na Constituição para afastar a regra. E aí você está dentro do ordenamento efetivando direitos. Porque não há direito superior ao direito constitucional. É como diz Tércio Sampaio Ferraz. Até o direito natural, se você observar todos os postulados do Renascimento, eles estão positivados na nossa Constituição. Não é? Direito à igualdade, a impossibilidade de preconceito social, racial, seja lá, sexual, de tudo. Hoje, a gente vive um momento muito bom nesse sentido. Então aqui, o juiz ou o relator, ele pode agir aqui. Ele está autorizado aqui, por decisão irrecorrível de ofício. Ali, ou a requerimento. Então vejam, quando o código quis que o juiz agisse de ofício, ele disse. Agora, quando ele não disse, se você entender que essa omissão constitui óbice à justiça, você pode fazer uma hermenêutica construtivista, valorativa e ontológica, para dizer que direito é ontologia, não é só ontologia, nem dever ser, não. É fato. Então, aplica a Constituição, através do processo, agora tem que fundamentar. Enfim. Aí ele pode solicitar que o amicus curiae venha ajudar. O que é o amicus curiae? É um amigo da corte, um amigo da causa, que em tese seria desinteressado, mas ninguém acredita nisso. Você vai chamar um cara que é um expert num determinado assunto, numa demanda que discute o assunto de uma categoria da qual ele faz parte ou se beneficia. Evidentemente, que até inconscientemente aí pode ser que ele tenha uma atuação tendenciosa, mas aí você tem meios para verificar e para decidir, você não se baseia na opinião dele. Ele vai dar um parecer para você, uma opinião para você, ele pode ajudar o juiz. Essa é a função do amicus curiae. E, sobretudo, no incidente de resolução de demandas repetitivas, no julgamento de recursos repetitivos, que foi a parte que o código mais acertou, foi exatamente essa daí, de objetivar os efeitos da decisão prolatada num julgamento para todas as ações idênticas ou similares que estejam em andamento. Tribunais estaduais, regionais, vão poder fazer isso também. O que vai ser muito bom. Vai depender agora muito mais da atuação do tribunal do que qualquer outra coisa. Então o amicus curiae, o que é que ele vai fazer? O que é que a gente pode ainda comentar sobre isso? Uma coisa muito boa. Se o juiz decidir, não cabe recurso. Não é? Outra coisa. O agravo retido não existe mais no CPC. O agravo de instrumento só cabe nas hipóteses explicitamente taxadas na lei, a não ser que a jurisprudência mude. Mas a ideia da lei é essa. Então, não cabe recurso. E aí você chama, solicita, mas você já usa aquele artigo que está lá da parte das provas, aí, já que é sistema, E uma vez convidado, a pessoa que é solicitada a ajudar a justiça não pode se eximir com o dever de colaborar com a justiça. Então é um convite, tanto quanto sugestivo. O amicus curiae, ele é reduzido a isso aqui só, tá? Só tem isso aqui mesmo, o amicus curiae. Então, eu não sei se vocês... mas não tem dificuldade nenhuma, não. Para terminar, é bom que a gente pode discutir alguma coisa. O terceiro prejudicado, recurso e terceiro prejudicado, é outra modalidade de participação do terceiro no processo na fase recursal.
seguinte, né? 499 trata da legitimidade recursal do CPC atual, e ele, quando se referiu ao terceiro prejudicado, gerou muita discussão. Tem obras e obras, né, interpretando esse parágrafo primeiro aí. A grande discussão é a seguinte: o terceiro, para intervir aqui na fase recursal, precisa demonstrar um prejuízo, ou um risco de prejuízo, ou não? Como é que vocês interpretam aqui? Isso é uma discussão enorme. Fred Didier tem um livro só sobre isso. Um livro sobre essa questão aqui. Enfim. Tem prazo para ele recorrer aqui? Como é que vocês fazem? Porque a interpretação que se faz, embora no CPC não seja explícito, é que o terceiro pode recorrer. Tem que demonstrar o risco, sim, de prejuízo. Ou que o prejuízo já se efetivou. Mas ele tem que recorrer no prazo que as partes têm para recorrer. Eu não sei se essa interpretação também é feita aqui. Mas, se ele, por acaso, não estiver no prazo, o que ele poderia fazer para salvaguardar os seus interesses? Tem base de terceiros que ele pode usar, não é? Porque está em fase recursal ainda, então não transitou em julgado. Já que no Brasil a gente não tem recursos após o trânsito em julgado. Tem alguns países que têm, a Grécia tem, o México tem. Países que não têm ação rescisória, eles têm os chamados recursos extraordinários. São extraordinários porque são admitidos após o trânsito em julgado. A gente não tem isso no Brasil. Então, o terceiro, ele tem que recorrer no prazo, se ele quiser recorrer. E eu acho que o novo CPC, ele acaba esse problema, né? Porque ele diz que cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão atingir o seu direito. Então ele tem que provar isso. Ou pelo menos ele tem que ter uma verossimilhança dessa alegação aí. E o novo CPC, ele prestigia muito a verossimilhança. Não sei se vocês já leram, mas a parte da revelia, quando ele diz que não se produzem os efeitos da revelia, além daquelas hipóteses de o direito não admitir ser indisponível, ter litisconsortes e um deles ter contestado, tem um inciso a mais no novo CPC que diz se não for verossímil a alegação do autor. Veja que amplitude dá para o juiz interpretar, né? Eu acho que não é verossímil, eu não aplico os efeitos da revelia. Vai ser assim. Então, o recurso de terceiro prejudicado, aí ele se expande para todas essas hipóteses recursais. Uma observação é que ele insiste na questão da parte vencida. E a legitimidade recursal, ela exige, como pressuposto de admissibilidade, que o recorrente tenha interesse recursal. Só que o interesse recursal não é necessariamente para a parte vencida. Você pode ter embargos de declaração, por exemplo, do vencedor. E não só da parte vencida. Então, esse parte vencida você interpreta como parte prejudicada pela decisão judicial. E não necessariamente a sucumbente da decisão judicial. Não é? Eu acho que eu vou colocar aqui à disposição, são 5:12 aqui no meu. Acabei aqui esses slides. Se vocês quiserem ter alguma dúvida, eu estou à disposição. Pode começar aí, Cássio. A nossa discussão aqui justamente que muito não aplica o terceiro prejudicado, porque a legitimidade para recorrer a jurídica não existiria, apenas a econômica. E na econômica ele vai discutir lá na frente, caso venha a ser acionado no... Isso, o assistente é? Não, nesse terceiro caso, prejudicado. Tá. Não está justamente Que discutindo. o TST tem decisões, a maioria dizendo que o interesse seria econômico. Você condena uma empresa
e o Estado poderia vir a ser responsabilizado subsidiariamente porque era subcontratação. Aí o Estado entra com recurso do TST. Aí o TST diz, não, seu interesse não é jurídico, é econômico. Então não tem legitimidade. Aí não acaba. Na verdade, praticamente a intervenção do Ministério do Trabalho ela é pautada justamente pela questão da celeridade, a questão da economia constitucional e as discussões da discussão na execução. Então, esses institutos na prática é muito pouco aplicado. Agora, as considerações já perdeu aqui. Aqui já é a desconsideração, né, da personalidade jurídica. É uma questão de não é hermenêutica, é mais ativista, né? Isso mesmo, né? Só que essas formalidades vocês são inclusive as novas, mais pretorianos, né? Agem mais, criam mais direito, né? Isso é muito bom, né? Ter a caneta lá e poder. Mas é bom, eu estou falando bom mesmo, porque eu acho que é muito pró-efetivação. Pró-efetividade.